10 benefícios de harmonizar a sua casa com Feng Shui. Pega papel, pega caneta, porque eu vou destrinchar aqui o que você pode melhorar dos aspectos da sua vida, da sua família, em cada uma das áreas do Baguá, o que está relacionado, o que é esse tal desse Baguá. Vou explicar tudo tintim por tintim para vocês. Qual que é a área que você pode trabalhar um problema de saúde, um problema específico de diabetes, de dor nas costas, de ganhar peso nas partes mais baixas do corpo, de sentir problemas nos olhos, algum problema, por exemplo, para engravidar. Vou te explicar certinho qual parte da sua casa que você tem que ativar para atingir cada um desses benefícios. E, gente, o 10º benefício que eu vou falar aqui para vocês é o mais fantástico de todos. Na minha visão, é o mais fantástico de todos, principalmente se você é mãe. Se você é mãe, se você é vó, gente, esse 10º benefício, para mim, ele é o mais fantástico de todos. E eu vejo isso porque eu acompanho as minhas alunas da minha mentoria e eu vejo que elas são fascinadas pelo Feng Shui, pelos 9 motivos, pelos primeiros 9 motivos, mas principalmente por esse 10º benefício, que é harmonizar a sua casa, que eu vou estar destrinchando aqui para vocês hoje. Combinado? Para a gente falar sobre Feng Shui, sobre os benefícios do Feng Shui, primeiro tem que esclarecer o que é esse tal desse Feng Shui. Então eu sei que talvez tem muitas pessoas de diferentes níveis de conhecimento de Feng Shui aqui me acompanhando, por mais que você nunca tenha nem ouvido falar sobre Feng Shui. Então eu vou explicar aqui o que é o Feng Shui, porque eu sei que tem pessoas que não sabem ainda, ou até mesmo você que já sabe o que é o Feng Shui. Através dessa explicação aqui, talvez você pode ter um olhar diferente, uma sacada diferente, um insight diferente, mesmo que você já saiba, tá? Então é o seguinte, primeiro de tudo, né? O que é o Feng Shui? Para a gente entender o que é o Feng Shui, eu vou explicar para vocês da onde que veio esse tal desse Feng Shui. O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa. O que quer dizer isso? É uma tradição que já surgiu há milhares de anos. Estima-se que é ali por volta de 4, 5 mil anos lá na China. Então, os chineses, eles começaram a observar como tudo na natureza fluía tão bem, tão abundantemente. Tudo na natureza acontece, uma folha cai, daquela folha forma uma semente, e aí o passarinho pega aquela semente, e aí quando ele vai voando, a semente cai, e daí começa a nascer flores, aquela vegetação numa outra parte, e isso vai formando, né, toda a fluidez da natureza, e tudo muito abundante. Muitas árvores, muita água, muitas estrelas, tudo na natureza é muito abundante, muito fluido e muito abundante. E os chineses começaram a observar isso e começaram a se questionar por que na natureza tudo é tão fluido, tudo é tão abundante, e dentro dos ambientes residenciais, comerciais, não acontece da mesma maneira. É tudo tão escasso. Não faz sentido. Se vive no mesmo universo, no mesmo contexto, não faz sentido na natureza as coisas serem tão abundantes e dentro dos ambientes as coisas serem tão escassas. E quando eu falo de escassa, eu não estou falando só da falta de dinheiro. Também é a falta de dinheiro, né? Mas dentro das casas, dentro das residências ou em ambientes comerciais, a gente vê outras escassez também, outras faltas, né? Como, por exemplo, falta de oportunidades, falta de saúde, falta de diálogo, falta de carinho, falta de confiança, falta de autoconfiança, falta de reconhecimento, falta de empatia, de sensibilidade, falta de noites bem dormidas, falta de disposição, falta de um relacionamento saudável, falta. Eu poderia aqui ficar a live inteira falando sobre faltas que a gente vê dentro das casas, dentro das famílias, né? Mas o negócio é o seguinte, esse aquecimento, o evento, o aquecimento que eu estou fazendo aqui é para vocês. Vocês que estão aí me assistindo, você que está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, esse evento é para vocês. Então não adianta eu ficar falando de uma coisa hipotética. Eu quero saber o que você sente falta na tua casa, o que você sente falta na tua família, o que você sente falta no teu relacionamento. Então os chineses começaram a observar que na natureza tudo acontecia tão fluido e tão abundante e começaram a se questionar
por que que dentro das casas, dentro dos ambientes, tinha tanta escassez nessas diferentes áreas que eu falei aqui para vocês. E aí eles começaram a ver a diferença da disposição das coisas na natureza. Um exemplo muito nítido. Dentro da nossa casa existem muitas quinas, né? Os nossos móveis têm quinas, a nossa casa, as paredes formam quinas. Então, tem muitas quinas dentro da nossa casa. Se você for na natureza, você não vê uma quina. Tudo, as formas, elas são mais orgânicas, que a gente chama, as coisas são mais arredondadas na natureza, né? As árvores, as plantas, as folhas, é tudo mais arredondado. Então, isso faz já a energia fluir melhor. Os elementos, então existem muitas casas que, por exemplo, a casa ela é inteira branca, as paredes são brancas, as decorações são muito gélidas, ou a casa é inteira de madeira, é só um elemento sobressaindo na decoração inteira da casa. E na natureza, não, você vê sempre o equilíbrio dos elementos: terra, metal, água, fogo e madeira, sempre em equilíbrio. Tem o lago, tem as plantas, tem a terra, tem o metal que forma dentro da terra, né? Então, na natureza tem esse equilíbrio. E quando a gente vai decorando a nossa casa, a gente, por falta de conhecimento, né, a gente acaba não gerando esse equilíbrio dos elementos dentro das nossas decorações. E isso começa a moldar no nosso humor, nos nossos pensamentos, isso começa a mudar no jeito como a gente se sente dentro de casa. Então, a partir daí, surgiu o Feng Shui. E Feng Shui, né, uma palavra, meu Deus, Feng Shui, o que quer dizer isso, Bruna? Eu fico meio assim, porque Feng Shui, eu já fico meio assim, né, de querer harmonizar minha casa, eu não sei direito o que é. Então, a tradução literal das palavras Feng Shui é vento e água. Vento e água quer dizer o quê? São as duas maneiras como a energia se espalha pelo nosso planeta, através do vento ou através das águas. Então, o Feng Shui nada mais é do que o estudo de como as energias fluem por dentro dos nossos ambientes. Então, o meu objetivo aqui com vocês é desmistificar esse tal desse Feng Shui, mostrar de forma muito mais fácil, mais simples, como é que você pode trazer a fluidez e a abundância lá da natureza para dentro da tua casa. E isso vai gerar o quê? Saúde, prosperidade financeira e harmonia para você e para a tua família. Então, o Feng Shui basicamente é o quê? É você arrumar a disposição dos móveis e da decoração da sua casa de forma que a energia flua melhor e faça as diferentes áreas da tua vida e de quem vive com você também fluir melhor. Então, essa é uma explicação, né? Então, isso é o Feng Shui, é isso que eu quero ensinar aqui para vocês. Então, agora que vocês já sabem o que é Feng Shui, a gente também tem que dizer o que não é Feng Shui, né? Que muitas pessoas, quando não têm o conhecimento do que é uma coisa, às vezes elas começam a subentender ou opinar o que é esse tal desse Feng Shui. E muitas vezes as pessoas se confundem o que é o Feng Shui. Então, já que eu expliquei o que é, vou explicar o que não é o Feng Shui, tá? Primeiro, o Feng Shui não é decoração, não é decorar a sua casa. Quando você decora a sua casa, você está decorando ela de acordo com o que você acha bonito, com o que te agrada visualmente, com o que você acha que é legal. Agora, harmonizar a sua casa com o Feng Shui está relacionado sim com as decorações da sua casa, mas de uma forma mais funcional. Você tem um objetivo, não é só deixar a sua casa bonita, é também deixar a tua casa bonita, mas é fazer com que a energia flua ali dentro para a sua vida ser mais abundante. Então essa é a diferença entre decoração e harmonização. Então o Feng Shui ele não é decoração, não é organização, tá? Claro que uma das etapas do Feng Shui é a organização. Uma casa bagunçada, uma casa com as coisas acumuladas, é uma casa desarmonizada. Mas não é só isso. Existem os escapes energéticos, os sugadores de energia, uma coisa mais fora do nosso campo de visão, da nossa visão racional, material, né? Existe também a influência das energias. Então, também tem a organização, mas é além disso, tá? Então, ele é além da decoração
e além da organização. E o Feng Shui, ele não é uma técnica de arquitetura. E essa aí, eu achava, eu não sei você, mas eu achava, antes de eu saber o que era o Feng Shui, eu achava que era uma técnica de decoração, de arquitetura, na verdade. E tanto que quando eu ouvi falar sobre o Feng Shui, eu achei estranho. Eu falei, ué, mas por que que... Porque eu ouvi falar sobre o Feng Shui a primeira vez no aplicativo da Amazon. A Amazon é um aplicativo sobre livros. Eu estava lendo lá um livro sobre chakras, sobre energias, e aí veio a sugestão de próximas leituras, veio um livro sobre Feng Shui. E eu fiquei, ué, mas por que tá me indicando Feng Shui se eu não sou arquiteta? Eu não entendi aquilo. Eu realmente achava que o Feng Shui era uma técnica de arquitetura. E na verdade, não. Na verdade, a grande maioria dos arquitetos não sabem sobre Feng Shui. Se soubessem, não iam fazer os projetos que prejudicam a vida das pessoas, né? Não estou de forma alguma criticando os arquitetos, tá? Mas não faz, ele não está nem na ementa do curso de arquitetura. E eu sei disso porque hoje a minha irmã faz faculdade de arquitetura e ela não tem nenhuma matéria chamada Feng Shui lá, nem nada parecido com isso. Então, o Feng Shui não é uma técnica de arquitetura. Outra coisa, o Feng Shui, ele não tem relação com nenhuma religião. Então, eu expliquei aqui qual que é a história do Feng Shui, justamente para você entender. Alguma hora eu falei aqui sobre, o monge budista foi lá e ele estava fazendo uma meditação e daí ele transcendeu e daí ele descobriu... Não, não tem nada a ver com nenhuma religião. As pessoas se confundem e elas até têm certo receio, né? Bruna, eu sou católica, eu sou evangélica, eu tenho medo de harmonizar a minha casa porque talvez isso vá contra a minha religião. E é a mesma coisa que você falar, eu não quero decorar a minha casa porque eu tenho medo que isso vá contra a minha religião. Não tem relação nenhuma, realmente não tem relação nenhuma. Então, se você tinha esse medo, esse receio, você pode descartar ele da sua vida, porque o Feng Shui não tem nada a ver com nenhuma religião. Por a gente falar sobre técnicas chinesas, como o Feng Shui ele é uma técnica que veio lá da China, às vezes a gente fala, coloca um mantra, né? Coloca um mantra. E o mantra nada mais é do que uma música que tem uma vibração que limpa as energias da nossa casa. A palavra mantra, por isso que eu sempre gosto de trazer a tradução das palavras. Quando a gente fala mantra, a gente acha que é alguma coisa de uma religião, do budismo, só que a palavra mantra quer dizer quer dizer mente, e tra quer dizer controle, controle da mente. Então a gente fala um mantra para a gente controlar a nossa mente, para a nossa mente não ficar divagando. Então a gente fica soando um mantra para nossa mente se concentrar no que ela tem que se concentrar naquele momento. Então, por exemplo, um mantra é aquele famoso, né? Quando as pessoas vão meditar, elas falam Om. Vocês já ouviram falar desse Om? Esse Om é um mantra. Quando a pessoa se concentra nessa vibração do Om, ela está controlando a mente dela porque ela quer meditar. Ela não quer que a mente dela fique lembrando da roupa que está no varal, da louça em cima da pia, do marido que tem que passar no mercado para comprar o pão, do filho que ainda não fez a lição de casa. Ela quer se concentrar naquele momento presente para fazer a meditação. Então, ela fala um mantra. É um controle da mente dela para ela se concentrar naquele momento. Então, geralmente as pessoas se confundem do que o Feng Shui, né? Ele significa o que ele é e acha que tem alguma coisa a ver com alguma religião, porque a gente traz algumas palavras da tradição chinesa, né, da cultura chinesa, e aí as pessoas se confundem, falam, nossa, eu não quero isso, eu não quero aplicar isso, eu não quero aprender isso, né? Só que, na verdade, quando a gente traduz isso, a gente vê que são coisas do nosso cotidiano mesmo, só que a gente só está usando uma palavra de uma representação chinesa, porque a técnica é chinesa. Mas você pode ficar totalmente despreocupada se você for católica, evangélica, budista, espírita, umbandista, qualquer que seja a sua religião, pode ficar tranquila, porque o Feng Shui ele não vai estar de forma alguma atrapalhando a tua conexão com a tua fé, com o teu Deus, tá? Porque o Feng Shui não tem nada a ver com nenhuma religião, beleza? E agora que a gente esclareceu o que é o Feng Shui e o que não é o Feng Shui, aí a gente entra... Agora vocês estão preparadas para saber os 10 benefícios de você harmonizar a sua casa com o Feng Shui. Então eu vou explicar aqui para vocês por que investir
tempo e dinheiro na harmonização da sua casa. Por que que agora? Eu não sei quantos anos você mora na sua casa, talvez você more na sua casa há 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20, 30 anos, por que que agora você tem que parar e se preocupar em investir tempo e dinheiro na harmonização da sua casa, se até agora isso não foi uma preocupação para você? E quando eu falo aqui, né, antes da gente entrar só no tema, quando eu falo aqui de você investir tempo, investir dinheiro, talvez você possa falar, né? Ai, meu Deus, isso aí vai sair muito caro. Eu ouvi dizer lá que tem os famosos de Hollywood, umas pessoas muito ricas, muito milionárias que harmonizaram a casa delas, que aplicam a harmonização com Feng Shui na casa, na empresa delas. A Madonna, o George Clooney, a Cher, aqui do Brasil mesmo, né? O Faustão, a Ana Maria Braga, a Ivete Sangalo, se eles harmonizam a casa deles com Feng Shui, harmonizam as empresas deles com Feng Shui, eu acho que essa brincadeira aí deve sair cara, né? O que eu tô fazendo aqui querendo me meter numa técnica que essa galera milionária usa? E a verdade é que, gente, pode sim sair muito caro a harmonização da sua casa. Pode sair milhares de reais, mas só se você quiser. Quais que são esses benefícios? O que acontece é que uma técnica, o Feng Shui é uma técnica. Só que se você aplicar essa uma técnica, se você se dedicar a aprender essa uma técnica, você vai estar podendo harmonizar, melhorar, né? Quando eu falo harmonizar, é melhorar, fazer fluir e fazer ficar abundante 9 diferentes áreas da sua vida. E agora eu vou destrinchar aqui para vocês o que você pode melhorar em cada uma dessas 9 áreas da sua vida, tá? O que acontece? No Feng Shui, a gente tem os centros de energia. Existem 9 centros de energia dentro da nossa casa. Igual existe no nosso corpo, existem os chakras, dentro da nossa casa também tem tipo chakras, né? Mas a gente chama de áreas. Então, dentro da nossa casa tem 9 diferentes áreas, ó. Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Tem a área da espiritualidade, tem a área do trabalho, a área dos amigos, a área da criatividade, a área da saúde, a área da família, a área da prosperidade financeira, a área do sucesso e a área dos relacionamentos. Só que apesar desses nomezinhos, relacionamentos, essa área aqui, ó, ela pode trazer muito mais melhorias do que só melhorar o teu relacionamento com o teu parceiro, com a tua parceira. E é isso que eu vou destrinchar para vocês aqui agora. O que você pode trabalhar em cada uma dessas áreas. E aqui a gente está falando de 9 áreas. Então, esses já são os 9 primeiros benefícios que você pode ter aí na harmonização da sua casa. Só que você vai ver que esses 9 vão virar 1 milhão de benefícios que você pode ter na harmonização. E aí, depois da gente destrinchar essas 9 áreas, eu vou te passar aqui o 10º benefício, que, como eu falei, na minha opinião, é o melhor. Ele, por si só, já vale o investimento de tempo e de dinheiro que você vai fazer na harmonização da sua casa, tá? Principalmente se você é mãe. Então, vamos lá para os 9 benefícios. Vamos começar pelas áreas e eu vou te contar o que você pode harmonizar, melhorar, ativando, corrigindo, harmonizando cada uma dessas áreas dentro da sua casa. Sugiro que você pegue um papel e uma caneta para você saber exatamente, porque isso aqui vai ser muito útil ao longo de toda a tua harmonização. Mesmo que você não esteja precisando disso nessa hora, mas no momento que, por exemplo, alguém da tua família, você, tiver um problema no olho, você vai saber qual área ativar. Que alguém da tua família descobrir, Deus o livre, tô aqui, não tô, né, tô dando só exemplos, por favor, levem para o lado certo, tá? Que você descobriu que alguém da tua família está com diabetes, você vai saber qual área dessa ativar. Que alguém da tua família tiver com dor nas costas, você vai saber qual área dessa ativar. Então, vai anotando aqui, que isso aqui é super importante para vocês, tá? Então, começando aqui, ó, pela área do trabalho. Essa área aqui, ó, área do trabalho, tá? Vamos aqui. Vou fazer um X para a gente completar todas as áreas. Então, na área do trabalho, você pode trabalhar questões de oportunidades profissionais, questões de se você tem medo do novo, medo das mudanças, insatisfações profissionais, você vai vendo se isso se relaciona com a sua vida e aí você sabe exatamente qual que é o teu foco nesse primeiro momento, qual que é o teu oxigênio.
tá? Desequilíbrios de outras áreas da sua vida, dificuldades de alcançar o que você deseja, um emprego, uma vaga, um concurso, um processo seletivo e questões relacionadas à sua saúde. Ali você pode tratar questões de diabetes, problemas de estômago, fígado, intestino, viroses, exaustão, ansiedade, para quem tem crise de ansiedade, que fica deita à noite para descansar e fica pensando, meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquele outro, e amanhã eu já tenho que fazer isso, e já tenho que fazer aquilo, como é que eu vou dar conta, meu Deus do céu? E acorda e levanta de manhã e começa a ter crise de ansiedade, pensando em tudo que deixou de fazer e que tem que fazer. Você trabalha isso nessa área do trabalho. Questões de insônia, que a própria ansiedade gera, desencadeia numa insônia. Falta de absorção de nutrientes, às vezes pode acontecer isso com você, com um filho, com uma filha, né? Medos, raivas e culpas. Tudo isso é trabalhado na área do trabalho. Aí a próxima área, a área da criatividade. Essa próxima área aqui, ó, a área da criatividade. Então vamos dar um check nessa área. Você pode trabalhar nessa área questões de, se você é uma pessoa que começa muitas coisas e não termina elas, tem muita dificuldade de terminar o que você começa, você sabe o que você precisa fazer, mas não faz alguma coisa, fica procrastinando, fica enrolando, não consegue terminar aquilo que você começa, dificuldade no relacionamento com os seus filhos, ou entre os seus filhos, conflitos entre irmãos, você não ter um plano, uma visão para a sua vida e dificuldades de comunicação, de se expressar. As pessoas falam as coisas para você, você não consegue se expressar o que você quer, o que você precisa, você não consegue dizer não para outras pessoas. Tudo isso está relacionado à área da criatividade. E da questão de relacionada à saúde, nessa área você pode trabalhar doenças relacionadas à boca, aos dentes, à gengiva, a garganta, questões de tireoide, dores no pescoço e as tuas habilidades para falar, tá bom? Então, tudo isso é na área da criatividade. O terceiro benefício do Feng Shui é você ativar, trabalhar a área da espiritualidade, essa área aqui. Então, quando você trabalha nessa área, você pode trabalhar questões de insegurança, indecisão, pensamentos muito confusos, você se sentir perdida, não conseguir escolher direito, sentimento de muita cobrança, que as pessoas toda hora estão te cobrando, ou que você exige demais de você mesma, você é muito perfeccionista e isso te trava, te prejudica, paralisação, se sentir estagnada na sua vida. E questões relacionadas à saúde são questões de perda de audição, infecções no ouvido, dor de cabeça e aneurisma, tudo relacionado à área da espiritualidade, certo? O quarto benefício é você ativar, harmonizar a área dos amigos. O que você pode trabalhar nessa área dos amigos? Se você está se sentindo muito sozinha, muito isolada, é só você tem que dar conta de tudo, você sente que o peso do mundo está nas tuas costas, você cuida do teu trabalho, você cuida do teu marido, você cuida dos teus filhos, você cuida das finanças, você cuida da limpeza da casa, e é você e tudo para cima de você, e você acaba sendo responsável, às vezes, pelo neto, porque os teus filhos não cuidam do teu neto e você tem que levar no colégio, ou às vezes você tem que cuidar de um pai, de uma mãe idoso, idosa, e agora eles estão sob sua responsabilidade e você se sente sozinha no meio de tudo isso, se sentir vulnerável, desprotegida, dificuldades de você encontrar novas oportunidades, ou se é um ambiente comercial, você não ter muitos clientes, não conseguir viajar sozinha ou em família, não ter fé, dificuldades em conexão com a sua fé e problemas relacionados com o pai, tá? Problemas relacionados especificamente com o pai. É tudo relacionado com essa área dos amigos. Aí, a próxima, o quinto benefício do Feng Shui é você harmonizar a área da família, que é essa área aqui, ó. Então vamos dar mais um check aqui, ó. Na área da família, você pode trabalhar questões de falta de diálogo, que eu falei agora para vocês, palavras agressivas muito dentro de casa, falta de carinho, falta de afeto. Se você tem dificuldade de sentir ou de demonstrar afeto, carinho pelas outras pessoas, falta de paciência, se você não se sente pertencente à família,
seja a sua família, né? Os teus pais, as tuas mães, você não se sente conectada com aquela família, você vai num almoço de família, num jantar, numa comemoração, e você se sente desconectado, parece que você está fora do ninho ali. Se você não consegue se sentir amada, não consegue se sentir valorizada pela sua família, e questões relacionadas à saúde são questões relacionadas aos vícios, dependências químicas, depressão, problemas nos órgãos reprodutores, dificuldade para engravidar, problema na coluna lombar, problema na vesícula e problemas nos rins, certo? Isso é o que vocês podem trabalhar em cada uma das áreas dentro do Feng Shui. Então eu falei, né? Eu coloquei aqui 10, porque se eu colocasse o nome da live, 833 benefícios que você pode ter com o Feng Shui, vocês iam achar que é mentira. Mas agora vocês estão vendo que realmente é verdade. E daqui a pouco eu vou mostrar os casos de algumas alunas minhas que elas de fato tiveram transformações nessas diferentes áreas com essa mesma técnica, com o Feng Shui. E quando você destrincha essas 9 diferentes áreas, isso é um mar de oportunidade para você destravar qualquer área, qualquer problema, qualquer falta que você esteja sentindo. Porque o Feng Shui é justamente isso. É você harmonizar a sua casa para você trazer a fluidez e a abundância da natureza, que é a nossa natureza, como seres humanos, da gente estar imerso nessa natureza, nesse planeta, nesse universo, nós somos seres abundantes e a gente tem direito a tudo isso, a saúde, a prosperidade e a harmonia. E com uma técnica, você pode trazer tudo isso para dentro da sua casa. Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Bom, então, seguindo aqui, né? O sexto benefício que você pode ter com o Feng Shui é de você harmonizar a tua área da prosperidade, que é essa área aqui, ó. A área da prosperidade, você pode harmonizar ela para você conseguir guardar mais dinheiro, para você que está devendo para outras pessoas ou tem muitas pessoas devendo para você, você que vive muita instabilidade, uma montanha russa financeira, uma hora está muito bem, outra hora está muito mal, você que não se sente merecedora, não consegue se sentir merecedora de coisas grandes, você que sente culpa por ter as coisas, por conquistar as coisas, você se sente culpada que o outro não tem e que você tem. E problemas relacionados à saúde nessa área são problemas nos ossos, no quadril, nas pernas, no joelho, problema nos pés, problema no nervo ciático, no tornozelo, retenção de líquido e aumento de peso nas partes mais baixas do corpo. O sétimo benefício de você harmonizar a sua casa com Feng Shui é você harmonizar a área dos relacionamentos. Nessa área, você pode trabalhar questões do seu relacionamento amoroso, dos seus relacionamentos com as outras pessoas em geral, dificuldade de você conseguir um novo parceiro, uma nova parceira, ou de manter um relacionamento, falta de confiança, falta de autoestima, falta de amor próprio e questões relacionadas à saúde é relacionado a problemas no coração, doenças de coração, pressão alta, artrite, problema nas mãos, problemas nos braços, problema nos ombros e na coluna, principalmente nas partes mais altas da coluna, tá? A parte mais de cima da coluna. O oitavo benefício de você harmonizar a sua casa com o Feng Shui é você harmonizar a área do sucesso. Então, quando você harmoniza essa área, você pode trabalhar questões de autoestima, quem é muito insegura, trabalhar questões de autoestima, você se sentir mais capaz, você sentir que as outras pessoas te reconhecem pelo que você faz, seja num trabalho, seja dentro de casa, te agradecerem por você manter a casa sempre limpa, sempre em ordem, de cuidar de um filho, cuidar de um neto, de você se desdobrar em 1000 para conseguir atender a sua família, de ser mais autoconfiante, de você não estagnar na sua carreira porque não tem o reconhecimento das outras pessoas. Então, trabalha muito com a tua reputação, com o que os outros falam sobre você, tá? E as questões relacionadas à saúde dessa área é problemas nos olhos, doenças relacionadas ao sangue, câncer, tumor, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla e doenças mais raras, doenças que não são tão comuns. É trabalhado nessa área do sucesso. E por fim, a área da saúde
é o nono benefício para você harmonizar a sua casa. A área da saúde. Quando você trabalha a harmonização nessa área, você trabalha os desequilíbrios da sua vida em geral. Medos, fobias, angústias, tua saúde física, tua saúde mental, emocional e o equilíbrio de todas as outras áreas. Então, se você sente que a tua vida está desmoronando, é um caos, está tudo errado, a prosperidade está ruim, o relacionamento está ruim, o trabalho está ruim, a minha conexão comigo mesmo está ruim, a relação com os meus filhos está ruim, está tudo desmoronando, aí você precisa arrumar o eixo. E o eixo é essa área da saúde, tá? Então, essas são as 9 áreas do Baguá e isso é destrinchado, que você pode harmonizar em cada uma dessas áreas. Então, eu trouxe aqui cada área como um benefício que você pode usar para harmonizar a sua casa. Só que, na verdade, vocês viram que eu menti para vocês. Não são 9 benefícios, são inúmeros benefícios. E eu quero que é isso que você. E isso que eu quero que você veja. A oportunidade de aprender uma técnica e destravar diferentes áreas da sua vida. Mas ainda tem o 10º benefício que eu falei para vocês, que era o melhor de todos, né? Que é o seguinte: quando você harmoniza a sua casa, você está mudando as energias do ambiente onde você convive. Porém, se outras pessoas convivem com você dentro dessa casa, elas também vão ser beneficiadas pelas suas harmonizações. Ou seja, harmonizando a sua casa, você também vai estar transformando essas 9 diferentes áreas da vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, das pessoas que você ama. E o melhor, eles acreditando ou não em Feng Shui, eles te apoiando ou não na sua harmonização, eles te ajudando ou não, não importa. Eu faço uma analogia que é o seguinte, né? Quando a gente vai fazer uma terapia alternativa, a gente faz, por exemplo, uma meditação. A gente para meditar. E aquela meditação começa a fazer muito bem para a gente se sente mais tranquila, diminui a ansiedade, consegue se focar mais numa atividade, consegue melhorar o metabolismo, né? Então, tem todos os benefícios da meditação. E aí a gente medita e fala, meu Deus, por que eu não meditei a minha vida inteira, né? Vou indicar a meditação para o meu filho fazer também, para minha filha, para minha mãe, para o meu marido, porque todo mundo tem que meditar, porque é uma coisa maravilhosa. E aí você chega lá para outra pessoa e fala, nossa, tenta meditar e tal, e não sei o quê, e a pessoa fala, ah, não é para mim, não gosto, não quero. E aí você vai fazer o quê? Não vai fazer nada, porque você não pode meditar pela outra pessoa. Por mais maravilhoso que seja a meditação, é uma técnica que você aplica para você. Porém, o Feng Shui é uma técnica que você pode chegar e falar para o teu filho, para tua mãe, para teu esposo, para tua esposa, falar, Feng Shui é maravilhoso, você pode trabalhar isso e aquela outra, aquela questão e melhorar isso, e a pessoa vai falar, ah, não quero, não é para mim. E você fala, não tem problema, eu vou harmonizar a nossa casa e vou te ajudar com isso também. Não precisa me ajudar. Se quiser me ajudar, me ajuda. Mas se não quiser, não tem problema. Eu vou harmonizar. E você vai ver a vida dessas outras pessoas também se transformando com a harmonização que você fez. Então, para quem é mãe, para quem já se sentiu de mãos atadas de ver um filho, uma filha, ou não é mãe, mas vê um pai, uma mãe idoso que agora já estão precisando da tua ajuda, um parceiro, uma parceira, alguém que você ama passando por uma dificuldade, um problema de saúde, uma dificuldade financeira, um problema no fim do relacionamento, uma instabilidade emocional, você vê as pessoas que você ama sofrendo e você se sentir de mãos atadas porque você não pode fazer nada pela outra pessoa, com a harmonização você pode sim fazer coisas pelas pessoas que você ama. Você pode ajudar as pessoas que você ama. Quero mostrar também aqui, ó, um outro caso aqui da Luciana. Essa aqui é sensacional, ó. Vou colocar Luciana não, Fabiana. A Fabiana, ela harmonizou a casa dela e também os beneficiados foram os filhos dela. Vou até mandar aí, ela mandou uma fotinha da filha dela aqui, ó. E a Fabiana, ela é uma aluna minha lá do Reino Unido. E ela tá harmonizando a casa dela, ó, Fabiana.
Bom dia, eu e minha família fazendo Feng Shui. E aqui a minha melhor ajudante. Obrigada, Bruna. Obrigada, equipe. A saúde dos meus filhos melhoraram 90%. Gente, ela harmonizou a casa delas e os beneficiados foram os filhos dela. Não é maravilhoso isso para uma mãe assumir as rédeas de ver uma situação que às vezes você já tentou levar em médico, levar num hospital, levar num outro médico, dar remédio aqui e tá sempre doentinha as crianças, sempre com problema de saúde e você agora encontrar uma ferramenta que te permite ajudar de verdade a sua família? Não é só questão em saúde, né? Eu tenho alunas que conseguiram emprego para os filhos delas, são inúmeras. Teve a Roseli Barreira, a Cirlânia Machado, a Carmen, a Mildred, a Luciane Concolato, todas essas conseguiram ajudar os filhos a conseguir emprego para eles. A Mildred foi questão de um dia para o filho dela conseguir emprego. A Roseli Barreira também, ela fez uma ativação na mesma semana, o filho conseguiu emprego. A Cirlânia Machado também. A Carmen também, foi no caso da filha dela, da Duda. A Luciane Concolato, a gente vai ter uma live com ela na sexta-feira aqui. Eu vou entrevistar e ela vai contar. Na semana passada, a filha dela, ela fez um envelope vermelho e na mesma semana a filha dela foi chamada para uma vaga de estágio que ela estava querendo. Então, são as mães agindo pelos seus filhos através da harmonização, ajudando os filhos. O que a gente tem que fazer é as observações, as limpezas, as harmonizações e as nossas intenções, alinhados. O que eu ensinei aqui para vocês hoje é a primeira etapa, é a gente observar o que está prejudicando a nossa vida. É extremamente importante. Eu falei aqui de várias situações que podem hoje estar prejudicando a tua vida ou da tua família. Mas ao invés de você sair dando tiro para tudo quanto é lado, enchendo a tua casa de cristais, colocando uma cor aqui, outra cor ali, você tem que parar e prestar atenção. A gente tem que ter uma coisa em mente, a gente está falando de energia. E para a energia, existe um conceito que é extremamente importante e que isso aqui faz toda a diferença, que é o seguinte: o que você foca, expande. Anota isso aí no teu caderno, anota no teu caderno aí. O que você foca, expande. Se você tiver dispersando teu tempo, teu dinheiro e tua energia querendo resolver todas as áreas de uma vez, você não vai ter resultados significativos. Você pode ter uma melhora aqui, outra melhora ali, mas resultados significativos, igual aqui a Fabiana. A saúde dos meus filhos melhorou 90%. A mãe do Josiel voltou a andar. 4 processos trabalhistas da Cláudia foram resolvidos, abriram em um mês, recebendo dinheiro. Então, o que você viu de comum neles? Eles falaram, eu foquei na área X, eu foquei na área X, eu foquei na área X. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para você harmonizar a sua casa é você focar em uma dessas áreas. Por mais que você sinta dificuldades em mais de uma, você tem que ver qual que é o teu oxigênio. Quando a gente tem um problema muito grave na nossa vida, ele acaba se tornando o nosso oxigênio. Ele pega toda a nossa preocupação, a gente deita a cabeça no travesseiro e vem aquele tipo de pensamento. A gente vai trabalhar, não consegue se focar no trabalho porque a gente está pensando naquilo. A gente senta para brincar com um filho, com uma filha, para conversar com a família na hora da janta ali, na mesa de jantar, e não consegue nem se focar no que o outro está falando, porque nossa cabeça está naquele problema. Você tem que descobrir qual que é esse teu problema, que está sendo hoje o teu oxigênio, e focar nele. Porque a partir do momento que você focar nele e fizer a tua harmonização relacionado a ele, o que você foca expande. Você vai ter resultados muito mais rápidos e muito mais expressivos do que você querer resolver toda a tua vida de uma vez só. Você vai focar em uma coisa, aquilo vai ser o seu oxigênio, você vai conseguir respirar de novo para daí depois você focar em outras situações. Qual dessas 9 áreas hoje é o meu oxigênio? Você sempre vai com isso em mente. Resolver o meu oxigênio. Quais são as harmonizações que hoje vão resolver o meu oxigênio? Isso vai me dar gás para eu continuar. Isso vai fazer eu ter resultados mais rápidos. Isso vai fazer eu ter transformações
Então, resumindo aqui para vocês, né? Quais que são os 10 benefícios para você harmonizar a sua casa com o Feng Shui? Os 10 benefícios, os 9 primeiros, é a possibilidade que você tem ao harmonizar cada uma das 9 áreas. Existem 9 áreas dentro da nossa casa e cada uma delas é um universo, um universo de possibilidades que você tem para você melhorar em diferentes aspectos da sua vida. E o 10º benefício é que, harmonizando a sua casa, você vai poder transformar não essas 9 áreas da sua vida, mas também as 9 áreas da vida de quem você ama, de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma filha, do teu parceiro, da tua parceira, e o melhor, eles te ajudando ou não, te apoiando ou não, acreditando no Feng Shui ou não, você não vai mais se sentir nunca mais com aquele sentimento de estar com as mãos atadas, de ver alguém que você ama passando por uma dificuldade financeira, por uma instabilidade emocional, por um problema de saúde e você sentir que você não pode fazer nada para ajudar as pessoas que você ama. A partir de agora, você vai assumir as rédeas da tua vida e assumir as rédeas da tua família.